Paz e bem. Estamos hoje, 25 de janeiro de 2025. A igreja comemora a festa da conversão de São Paulo Apóstolo. Então, é um momento, né, um dia muito especial, porque através dos discípulos, através dos apóstolos, Jesus está enviando todos nós, né? E a leitura de hoje é de Marcos 16, versículo 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem são estes: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegares em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Palavra do Senhor. Então, é um envio, né? Não só um envio dos discípulos, mas é um sinal que hoje, né, nós podemos ser missionários através de alguma ação na igreja, alguma ação na mídia, né? Já pedindo para vocês darem link, fazer algum tipo de comentário, enviar para os amigos, para que esse vídeo chegue mais pessoas, não é verdade? Então, a palavra diz: ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura. Então, chamando, né, é um chamado a assumir a nova vida com Jesus, a acompanhá-lo, a viver para ele, através dele. Quem escolhe viver no mundo, o mundo prega e escolhe não ser membro da igreja, do corpo de Cristo, no fundo não crê realmente, porque no sentido de que algumas pessoas estão dentro da igreja e apenas acreditam de alguma forma, mas elas não praticam, elas não realmente creem, ou elas dizem que creem ao seu modo. Eu rezo em casa, eu não... Enfim, essas atitudes não te põem como um discipulado de Jesus, tá? Ele fala também, né, da unção do Espírito Santo, que a gente não pode esquecer, porque através da unção do Espírito Santo nós somos capazes de fazer grandes prodígios. Propagar a palavra, testemunhar, fazer milagres, né? Nós encontramos aí muitos profetas, né, que estão pregando lindamente a palavra, muitos padres. Hoje a gente usa muito o meio de comunicação, a internet, na verdade, e que isso é uma benção também, né? Eu quero ler com vocês a passagem de Mateus, na verdade não é Mateus não, é Marcos, aonde tem a passagem que Jesus, o próprio Paulo fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 21. O próprio Paulo dá testemunho, falando no discurso dele, e eu vou ler essa passagem aqui. Então, é Atos dos Apóstolos, 22, do 1 ao 21. Quem quiser acompanhar, pega a sua Bíblia e vamos lá. Então, nesse discipulado, depois, Jesus escolheu Paulo também, né? Para ele foi, se tornou um apóstolo muito bem formado,
né? Ele era... Eu vou ler aqui o texto, um pouquinho a gente já vai entender. Irmãos e irmãs, ouvi que eu tenho a dizer em minha defesa, porque ele já estava preso, e aí ele mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, contou a história dele, né? Quando ouviram que lhe falava em língua hebraica, escutaram-no com a maior atenção. Continuou ele. Jesus, eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me na cidade, instruí-me ao pé de Galamiel, em toda a observância da lei dos nossos pais, partidários entusiastas da causa de Deus, como todos nós também o sois nos dias de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me testemunhas. E foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi com o fim de prender os que lá achassem e trazê-lo a Jerusalém para que fossem castigados. Ora, estando a caminho de Damasco, no meio do dia, de repente me cercou uma forte luz. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que falava. Então eu disse: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te e vai a Damasco, e lá será dito tudo o que deveres fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade da luz, guiado pelas mãos dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: Irmão Saulo, recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. E continuou ele: O Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesse a sua vontade e vivesse justo e ouviste a palavra da sua boca. Pois lhe será diante de todos os homens testemunhas das coisas que tens vistos e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos seus pecados, invocando o seu nome. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado a êxtase e vi Jesus que dizia: Apressa-te e vai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu repliquei: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti. E quando se derramou o sangue de Estevão, tuas testemunhas e eu estavam presentes. Consenti isso e guardava o manto dos que o mataram. Mas ele respondeu: Vai, porque eu te enviarei para longe as nações. Palavra do Senhor. Então, muito bonito, né, essa leitura da conversão de Paulo. E eu quero pontuar alguns pontos bem interessantes aqui. Primeiro, que quando Jesus chama, ele atende. Depois tem uma passagem que fala da mudança de nome dele, né? Um vídeo anterior eu falo sobre isso. Então, Jesus chamou e Paulo foi obediente. Ele já se pôs prontamente e perguntou: o que eu devo fazer? Às vezes nós somos escolhidos para fazer algumas coisas para Jesus e a gente não pergunta, né? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Jesus, o que nós vamos fazer hoje? O que é para mim fazer? Não é verdade?
Também, outro ponto que eu particularmente acho importante é que Paulo também foi testemunha, né? E nós devemos ser testemunha de Cristo a todo momento, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, não é verdade? E também um ponto importantíssimo é que Paulo também recebeu o batismo e ele foi purificado. Então, o Espírito Santo vem para nós através do batismo, da purificação do batismo, e depois, quando, se por acaso a gente é humano, né, perder-se em pecado, o que vai nos purificar novamente é a confissão, certo? E Jesus acreditou, né? Ele estava preparado, Paulo era uma pessoa preparada, instruída na fé, ele foi instruído por Gamaliel, um dos, né, conceituados em Tarso, e Jesus escolheu. Às vezes a gente não tem tanta preparação, mas a gente sempre tem o que nós podemos fazer na obra de Jesus, não é verdade? E, outra coisa também, assim, que para nós, né, na nossa humanidade, é que Paulo não era uma pessoa perfeita, mas mesmo assim Jesus escolheu ele. Assim nós, né, nós também não somos perfeitos diante de Jesus, bem longe disso, né, a nossa perfeição, mas também somos escolhidos para propagar a palavra de Jesus, tá bom? Então, isso também deixa a gente com um certo conforto, na verdade, porque também nós, né, não somos perfeitos diante de Jesus e podemos e temos a oportunidade de servi-lo de alguma forma, certo? Por hoje, eu agradeço a companhia de vocês, paz e bem.